Capricha. Oi, Pamela, bom dia. Bom dia, Vanice. Já acionei os pais e as mães, já disse o quanto eles podem ficar confortáveis em mandar para a gente perguntas, dúvidas sobre essa parte de sexualidade na pré-adolescência. Qual idade se encaixa na pré-adolescência? A pré-adolescência, ela varia muito, né? Mas entre os 10 anos e 13 anos. Tá? Quando as pessoas hoje dizem que as crianças são precoces demais, é sobre o que elas estão dizendo? Um pouco sobre a internet, né? Porque as crianças hoje, elas têm muito acesso, né? Elas estão muito conectadas, né? A internet, ela tá muito fácil na mão das crianças hoje, né? E muitas vezes com mensagens veladas num desenho que parece... Isso aí, né? Mas assim, as crianças que têm acesso, muito celular, internet, acabam acessando outras coisas. Por mais que os pais falem assim, mas eu tenho controle, alguma coisa ou outra sempre vai sair do controle, porque a gente não tem controle de tudo, né? Na inocência que a pessoa acha Isso. que está tudo sob controle. Sim. Então, ficar sempre, né, com a pulguinha atrás da orelha, sem ser neurótico. Por óbvio, porque a sexualidade é uma coisa natural do ser humano. Sim. O que é a sexualidade em si, se for defini-la como sexóloga? Sim. Muitas pessoas confundem, né? Mas a sexualidade não é sexo. Sexualidade é um termo muito amplo que diz respeito à nossa personalidade, à nossa autoestima, ao afeto, relacionamentos, como eu me visto, como eu me relaciono com você, com outras pessoas, como eu me insiro no meio no meio familiar, com os amigos. Sexualidade é tudo isso, né? Diz questão, sim, da nossa sexualidade, de como eu me visto, né? Às vezes uma maquiagem que eu uso, como eu sento. Então, a sexualidade é muito ampla, não é só questão sexo, até porque sexo é masculino e feminino, né? Então, não é só questão relação sexual, mas é mais ampla do que isso. Como um pai e uma mãe deve agir diante de uma filha que aos 10, 11 anos de idade passa a ter um comportamento muito provocante, com muitos decotes, ou queira usar roupa muito justa, ou já queira se maquiar, ou que já tem um perfil na internet e que faça registros, flagras do dia a dia, instigando, é claro, Sim. um olhar diferente, mais malicioso de quem está do outro lado. Sim. Quer dizer que essa menina, né, essa pré-adolescente, ela já está um pouco mais desenvolvida, né? Ela já começa a ter percepções corporais, então ela está vendo a mãe, ou a questão da internet novamente, às vezes os amiguinhos, as amiguinhas, né? Então ela começa a querer ter esse cuidado maior, né? Que a gente tem essa questão da autoestima mesmo. Então eu quero me maquiar, mas acaba atropelando um pouquinho a fase. Mas isso Passando acontece. do ponto. Isso, porque pode acontecer isso. Não estou dizendo que isso é anormal ou que é errado. Não, né? Mas se esse pai e essa mãe vê até a questão corporal, né? A questão, se a gente for falar da menstruação. Então, sempre é bom consultar um médico, ver a parte hormonal dessa criança ou desta pré-adolescente, como que está, para ver se não está, às vezes, um pouco mais à frente, mais desenvolvida, né? Do que, às vezes, o natural da idade ali. Daquele processo. Isso. Se for para cortar as asinhas e dizer, olha, chega com essa roupa, deve-se falar de qual maneira? Cortar, né, nesse caso, não é o mais ideal. Não é o certo. Não, né? Mas, assim, a questão da conversa, do diálogo, né? Os pais se mostrarem ali sempre prontos para conversarem sobre qualquer coisa. Mas instruir esta filha, esta pré-adolescente, que talvez aquela roupa eles achem que não é adequada, porque isso tem muito a questão dos pais, né? A gente acaba misturando o que é nosso com o que é dos filhos. Mas instruir, né? Olha, por que que isso não é legal? Por que que isso não é adequado? Né? Isso daqui está um pouquinho mais avançado do que a sua idade.
instruir, conversar e nunca, né, vou lá, eu proíbo, é isso. Alguns pais fazem Nada isso. radical. Não muito radical, porque tudo que você proíbe, aí é aquilo que mais chama atenção e mais instiga. O menino e a menina muitas vezes já tem celular dele mesmo aos 9, 10, 11 anos de idade. Até antes, né? Até antes disso. Com WhatsApp liberado, conversas, grupos, enfim. Se começar a conversar com uma pessoa específica e mandar já nudes para essa outra pessoa que peça, mesmo que sejam da mesma idade os dois. Qual é o problema disso? Como evitar que isso aconteça sob o risco do arrependimento desse adolescente quando se tornar adulto e a foto dele continuar circulando? Sim. Por exemplo. Sim, isso é muito comum estar acontecendo hoje, né, Vanice? Justamente por conta do uso do celular mais precocemente, né? Então, sim, as crianças estão aí, né? O mundo está andando assim, a gente vai se adaptando. Mas é importante, né, esse monitoramento dos pais. Muitos falam, né, mas eu cuido porque tem aplicativos em que eles conseguem olhar pelo próprio celular, mas algumas coisas acabam, né, fugindo ali da sua visão, do seu controle. Como eu disse, a gente não tem controle sobre tudo, né? Então, assim, qual é a maior preocupação, né, dos adolescentes aí? Eles mandam as fotos, mas eles não têm uma noção do que pode acontecer com essa imagem, com esta foto. As consequências. As consequências, né? Manda para este outro amiguinho, este outro, né, adolescente. Em quem confia muito. Só que assim, o celular ele pode ser roubado, pode ser perdido, tem várias coisas que a gente pode começar a pensar que pode hipóteses. Estragar aí para o concerto. Isso, né? Então essas fotos, elas podem cair na internet, cair na mídia, e quando se está mostrando o rosto, né? Então, e depois que caiu na mídia, não tem mais o que fazer. Já foi, você já ficou exposto. Então, assim, os pais, nessa parte, os pais também entra a questão da instrução, da conversa, de explicar, né? Você não pode, é por isso, isso e isso, tem essas consequências, nessa sua imagem vazar, né? Que não seja somente para essa pessoa, né? E também falar da questão do corpo, né? Você está expondo o seu corpo, a sua imagem, você confia realmente nessa pessoa? Então tem todos esses cuidados. E se o menino de 11 anos chegar em casa e contar para a mamãe que deu um selinho, beijou uma menina pela primeira vez? O que a mãe deve fazer? Aí, né, Vanice, é complicado, porque tem mães, né, como eu escuto às vezes no consultório, tem aquelas mães assim, super protetoras, ciumentas e controladoras. Não, meu filho não pode beijar ninguém, meu filho não vai namorar ninguém. Como que a escola permitiu que isso acontecesse na hora do intervalo? E assim muitas vezes a escola não consegue cuidar 100% ali do ambiente. A escola cuida, eles estão olhando, mas, né, a mãe, os pais têm que entender que esse é um desenvolvimento natural, que essa é uma curiosidade que nós também tivemos na nossa adolescência, né? Os pais, vale muito nesse momento eles lembrarem da sua adolescência, porque o que acontece, nós como pais, a gente tende a pensar com a nossa cabeça de hoje, com a nossa maturidade de hoje, né? Porque são nossos filhos. Assim como os nossos pais naquela época não queriam que a gente beijasse ou se relacionasse ou namorasse, certo? Então, se a gente volta na nossa adolescência, a gente vai entender que a gente também tinha essa curiosidade. Tudo bem, pode ser que eu com 13, você foi com 11, e agora os filhos talvez com 10 ou com 11, mas vai acontecer essa curiosidade, né? Então, assim, ao invés dos pais brigarem, né, ou criticarem, traz esse filho para você. Tenta entender como que foi, por que você fez isso. E se o filho é completamente fechado no diálogo? Não adianta forçar, tá, Vanice? Não adianta. Levar para a sexóloga, talvez? Talvez, por uma questão de terapia. Com uma outra pessoa? Sim. Mas assim... Você está muito trancado no quarto, naquela fase de masturbação. A mãe não deixa rolar. Assim, a masturbação, se a gente for falar, a gente tem que instruir os nossos filhos, né, principalmente os meninos.
tudo tem lugar para se fazer, né? Aí quando começa demais isso, porque é normal, quando eles começam a descobrir, né? Eles vão intensificando esse número de vezes, tá? Então, cabe ao pai e à mãe também sempre se mostrar ali prontos para uma conversa, né? A questão de você falou de o filho ou a filha ser muito fechado. Normalmente são pais mais repressores, em que o filho ou a filha fica mais assim, não posso falar para meu pai, para minha mãe. Constrangido. Isso, então assim, a gente precisa, porque assim, os pais têm que aprender a lidar com as questões deles, para não passar isso para os filhos, para eu não projetar para os meus filhos. Porque às vezes os pais têm dificuldades em lidar com essas questões da sexualidade pelas próprias questões. Quais problemas de adulto em relação à sexualidade você ajuda a administrar hoje nas terapias dentro do consultório que foram plantados lá atrás, nessa fase da adolescência desses adultos? Inúmeros, Vanice, mas principalmente assim, ó, com mulheres que eu atendo hoje na clínica, mulheres que têm muita dificuldade em atingir orgasmo, em conseguir se soltar numa relação, porque vem muita questão da criação, religião, né? Fecha a perna, não põe a mão aí, isso é feio. Sempre cresceu ouvindo que a sua parte íntima era feia e que ela não podia expor, que ela não podia olhar, que não podia tocar, tá? Tem outras coisas também, mas assim, criação e religião é bem gritante. Mas lembrando que não podemos julgar os nossos pais, eles só ensinaram para nós aquilo que eles também aprenderam, aquilo que eles conseguiram. Eles deram o melhor deles. Então, se eu tenho algo na minha sexualidade, procure uma terapia sexual, né, e tente resolver. Homens, né, principalmente a ejaculação rápida, que foi aprendido também na sua história. Antigamente tinha-se normalmente um banheiro, hoje tem bastante gente que só tem um banheiro. Sim. E aonde o menino normalmente vai, o homem vai, né, para a masturbação? Banheiro. O quarto, sim, mas antigamente, se a gente for pensar... Compartilhava o quarto. Então ia no banheiro, chegava lá o pai e a mãe, demorava às vezes 2 minutos, bate na porta, vamos, rápido. E o que acontece, né? Esse homem, ele aprende a masturbar muito rápido, a ejacular muito rápido. E aí lá na frente vai tentar... Leva isso para a vida. Aí quando vai se relacionar primeira vez com uma parceira, o que ele aprendeu? Que tem que ser rápido, né? E aí que vem os problemas. Outros dilemas. Né? Mas tem muitos assim, né? Tem questão da ejaculação retardada também. É criança que flagra o pai e a mãe no momento íntimo, que também poderia ter sido poupada disso para não ficar confusa. Sim. Em relação àquilo que está acontecendo. Cautela, né, de todas as formas. Se você tem dúvidas, procure ajuda profissional. A gente está aqui, é claro, não vai poder falar muita coisa pela manhã, abertamente também, nesse horário, mas temos cumprido a nossa missão de pelo menos provocar reflexão em você que não sabe nem por onde começar, mas também não admite que, né, precisa de um amparo nessa hora. Pamela, muito obrigada, tá? Mais uma vez. Eu que agradeço. Por você ter vindo aqui. Ai, ai. Vamos lá para as embalagens Vacarim?